Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais um Pode Ser, diretamente dos nossos estúdios aqui em casa, como sempre. Hoje vamos falar com uma advogada brasileira, Thalissa, que já está há um tempo aqui exercendo a função e ajudando bastante gente aí no setor de imigração. Eu, como vocês sabem, sou Eduardo Ribeiro e hoje vamos falar com a Thalissa. Thalissa, muito obrigado por ter vindo, disponibilizar um tempo aí para falar um pouquinho, contar a sua história para os nossos internautas aí entenderem como que é ser um advogado aqui, ter o OAB lá e depois ter que validar aqui, ou se não precisa, explica isso para os nossos internautas para eles entenderem como é que é. E depois explicar também como é ser uma advogada brasileira em terras portuguesas. Qual o seu público-alvo, se é brasileiro, se é estrangeiro ou se atende também português. Né? Nesse bate-papo informal, a gente vai batendo esse papo aí para explicar para eles. Obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz. Obrigado. É sempre bom, né, falar da nossa imigração. Sim. Eu acho que depois que você passa ali os primeiros dias, os primeiros Sim. meses, você sente orgulho do que você Sim, passou. exatamente, exatamente. Então é muito bom falar sobre isso, Sim, sobre esse exatamente. processo. Você estava me dizendo que o seu marido já estava aqui. Sim, então, meu namorado, né? Nós Ah. começamos a namorar, Sim. eu fiz direito, na época Sim. eu fazia faculdade, e normalmente quem faz direito não pensa em sair do país, né? Sim, é Estuda verdade. as leis, Sim. você vai se enraizar e ficar ali. Sim. Só que ele sempre quis sair do Sim. país. Ah. Eu ficava assim, gente, ele vai sozinho, eu não vou sair daqui. Daí surgiu Portugal, ele veio, e enfim, o que eu pensei? Já já a gente termina. Já ele fica lá e eu vou seguir meu caminho. Né? Pois é. Mas ele começou a me falar das coisas aqui de Portugal, como Sim. ele estava gostando do país. E aí eu fui pensando. Me interessando, por porque não. à época eu vi que existia a possibilidade de Sim. advogar aqui. Sim, sim. Então eu não jogaria fora a minha faculdade, Sim, né? sim. Se tivesse que acontecer também, não seria um problema, mas era uma vantagem incrível. Sim, Então eu comecei a namorar de longe de Portugal. sim. Daí ele veio, nós noivamos. Isso em que ano? Ele veio em 2018. 28, Isso. tá. Foi no ano que eu me formei, em 18. Daí Ele voltou para se noivar. voltou pra noivar. Ah, Ele falou, muito só bem. vai casar. Oh, muito bem, muito bem. E depois de um ano ele voltou, nos casamos, daí eu vim. Isso Sim. no final de 2021. Como é o nome dele? Vitor. Ô, Vitão, fez o papel certo, hein? Pois. E aí, no começo, né, é o que eu falei, eu já tava namorando Portugal, Sim. né, várias pesquisas, vi sobre a legalização, pra eu vir da forma correta, tudo certinho. Então, a minha adaptação no começo Sim. foi boa até. Legal, legal. Porque, primeiro, nós fizemos um planejamento financeiro. Legal. Então, assim que eu vim, eu não tinha que ir logo trabalhar, e, ao contrário dele, coitado. Sim. Que veio e teve que trabalhar com o que apareceu. Quando vocês vieram, já veio direto para Orem? Já. Direto para Orem? pra Orem. Conhecia alguém em Orem? Eu não conheci ninguém. Ele já. Ele já, porque ele já morava Ah, aqui, já tinha casa. e ele trabalhava lá? Isso. Ah, Isso, hoje ele trabalha em Orem. Não, hoje ele tá em Fátima. Ah, mas é do lado. A do gente lado. continua morando Sim, em Orem. E eu não conheci ninguém. Sim. Nem em Orem, nem em Portugal. Só para quem está nos assistindo, Orem é um distrito, é um conselho do distrito de Leiria, um pequeno, mas é muito legal. Fish, como diz aqui. Né? É de Santarém. É distrito de Santarém, é verdade, mas para lá Ele de é Fátima, Santarém, né? É verdade. Mas é mais próximo daqui do que de Santarém. Exatamente. Eu acho que é o último distrito de Santarém, não é? Isso mesmo. É o último, é verdade. Mas, então eu já fui pra lá. E como a gente, né, fez esse planejamento, é o que eu falei, noivou, casou, Sim. isso tudo passaram 2 anos. Então Sim. deu pra gente se planejar bastante. Legal, legal. E então, nos primeiros meses e dias, eu fiquei assim, com aquele olhar de turista, Aham. achando lindo. Sim. Ah, eu vou no supermercado, o supermercado é lindo. Sim. Ah, eu vou na rua, a rua é linda. Sim. Eu era apaixonada por tudo, apesar de não gostar muito da calmaria, porque Orem é super Orem interior. é cidade dormitório, né? Pois. Todo mundo dorme. E eu era de Vitória, né, Sim, querendo ou não, capital, sim. tinha uma vida super ativa, trabalhava no gabinete de um juiz. E aí vim pra cá, no começo tava legal, não fazer nada, não trabalhar. Aham. Aí passou uma semana, passou 2, passou 3, falei, gente, não vou conseguir esperar, porque eu queria esperar sair a minha residência pra eu conseguir me inscrever na ordem. Sim, sim. Não precisava, à época, esperar Sim. um advogado
português ou imigrante que já estivesse inscrito na ordem poderia ser meu padrinho. Sim, sim. Mas eu queria me inscrever por mim, como eu vim, né, legalizada, era só aguardar alguns meses pra minha residência chegar. Só que eu não consegui ficar parada. Então eu falei, vou trabalhar com o que aparecer. Aí eu lembro que eu comecei a mandar currículo pra escritório, comecei a mandar currículo pra trabalhar em clínicas, coisas assim. Falei assim, isso aqui é light, vou conseguir. Nem respondi. Não? Nem respondi. Complicado. Aí eu fui, então tá, vamos ver pra outras funções. Aí fui mandando, até que eu fui parar na cozinha de uma hamburgueria. Como ajudante de cozinha, né? Entendi. E aí, eu lembro que na época da entrevista, me perguntaram, você tem experiência? Eu falei, tenho. Tem processos. Não tenho nada, Tem processos. Experiência. Eu falava que assim, nem na minha casa eu lavava louça no Brasil, né? Sim. Graças a Deus, meus pais tinham uma vida legal. E aí, eu do nada passei a lavar 200 pratos por dia. Sim. Trabalho Mesmo. Eu lembro que no primeiro mês, a minha mão deu um calo aqui. Sim. De lavar louça. Sim. Sabe? E eu, meu Deus. Mas assim, eu lembro que apesar de tudo, eu tava feliz, eu tava empolgada. Sim. Porque eu queria também me introduzir na cultura, viver o país, porque eu meio que tava parte. Eu não trabalhava. Era hamburgueria de português ou brasileiro? Português. Português. Eu não trabalhava, eu não conhecia ninguém, então eu queria me introduzir. É uma hamburgueria que fica atrás do mosteiro ou não? Não, é uma hamburgueria que fica em Fátima, o nome é em Fátima. Eu conheço, pô. É. Tem uma aqui. Tem uma aqui na Batalha. Muito boa, por sinal. Muito boa, por sinal. Então, assim... Conhece o Rui lá? Conheço. O Rui, gente boníssima, meu amigo, pô. Conheço. Gente Mas eu boa. trabalhei na de Fátima, do Rui é daqui. O Rui trabalha na Batalha, sim, exato. Conheci ele, bem gente boa. Gente boa pra caramba. Fiquei lá por um tempo. Então você saía de Orem pra trabalhar em Fátima. Mas é 20 minutos. Ia de autocarro ou de carro? De carro. Menos mal, né? De carro. Assim, a gente já tinha uma estruturinha, assim. Sim. Meu esposo já tinha alguma estrutura, então eu ia de carro. Foi bem desafiador. Ele trabalha em fábrica? Sim. No escritório ou na produção? Na linha. Na linha. Então, só um pouquinho. Tá vendo aí, meus amigos? Uma advogada formada no Brasil, chegou aqui, procurou emprego antes de ter a legalização do seu diploma aqui, procurou, não achou, foi trabalhar na cozinha de uma hamburgueria. Então não venha no sonho, eu só vou trabalhar na minha área. Calma aí, queridão. Pisa devagar, baixa a bola, seja humilde, que você chega lá. Hoje, uma advogada conhecida aí na cidade, com o trabalho de imigração que ajuda muito conterrâneo nosso, mas foi humilde, foi devagar e chegou onde chegou. Então, todo mundo que chega, vai devagar que consegue, né, Thalissa? Exatamente. Então, e não é fácil, né? Não é. Agora aqui que eu passei, eu falo isso até com uma certa alegria, porque eu venci. Mas eu lembro que tinha dias que eu ia trabalhar chorando e eu voltava chorando. Sim. E eu lembro que também no começo eu não conseguia falar para os meus pais o que eu tava fazendo. Sim. Eles perguntavam, filha, você tá trabalhando? Eu falei, tô, o que você faz? E eu ficava muito assim, aí trocava de assunto. Nossa, mas eu tô com saudade aí. Ai, sabe, eu ficava envergonhada. Sim. Sabe? Sim, porque, entendo. enfim, eu ficava imaginando, poxa, meus pais, né, pagaram a faculdade, sonharam pra mim, eu tô aqui. E era um preconceito por Seu pai é advogado, não? Não. Não? Ninguém é advogado na minha família, mas minha mãe é funcionária pública, meu pai é empresário. Sim. E aí depois eu lembro que eu contei meu pai, filha, tá tudo bem, é assim que a gente cresce. Era um preconceito que bom que você criou, né? Exatamente. Exato. Mas enfim, depois contei e me senti liberta e feliz, mas é o que eu falei hoje em dia, graças a Deus eu falo bem, né, desse momento, mas psicologicamente pra mim também não foi muito legal, porque é quebra de paradigma, quebra de expectativa, né? Sim, entendo bem. Pois. Mas enfim, aí passou essa parte, graças saiu a Deus. A minha residência, me inscrevi na ordem. Colocou residência para eles entenderem também como agregado familiar ou tirou a sua por ser? Reagrupamento. Reagrupamento familiar. Legal. Você já veio com visto? Porque que meu bom. esposo já tinha residência. Então ele já fez o visto lá no consulado, lá em Vitória. Exatamente. E aí chegou para cá. É um visto de 4 meses, né? Que aí você pode escolher. E aí eu cheguei... Assim, eu cheguei em dezembro, mas casei, fui passear, lua de mel, Quando eu voltei mesmo para Portugal, era dia 10 de janeiro, pra eu viver. E em fevereiro, o meu não tinha agendamento, então em fevereiro abriu vaga. Aí você foi. Daí eu marquei Marcou. E já fui, entendeu? Então foi bem rápido. Lá em Orem mesmo?
marquei para Leiria. Leiria. Conseguiu. Ali em cima no castelo. Daí saiu a minha inscrição e eu lembro que minha inscrição saiu em outubro. Eu sei como funciona, mas passa para os nossos internautas, o visto de agregado familiar, reagrupamento familiar, precisa de algum documento específico? O que precisa? Passa para eles. Precisa. O reagrupamento familiar, ele pode ser feito em 2 modalidades. Com um familiar em território português, que normalmente é o mais comum, que a gente conhece, ou com um familiar fora de território português, que aí a pessoa vem com visto. Independente da modalidade que seja, né, seja o A ou o B, que é o artigo 98, 1 ou 2, é necessário comprovar um vínculo familiar. E ele só é válido para cônjuge e filhos. Sim. Também é válido para ascendente, mas você tem que provar uma dependência econômica, porque que, por exemplo, seus pais, eles dependem de você, você que os sustenta. Então, para ascendentes é um pouco mais complicado. E filhos têm uma idade mínima, tem uma idade máxima para ser agregado familiar? Assim, idade máxima até que tem, só que vai depender muito da comprovação. Por Certo. exemplo, olha, meu filho tem 25 anos, em tese não é algo subentendido, porque se for menor de idade já é entendido a dependência econômica. Sim. Mas se você comprova que seu filho, apesar de ser maior, ele depende financeiramente de você porque estuda, porque faz um curso e não tem ali a independência ainda financeira, é possível. Mas Porque tem algum problema intelectual, alguma exatamente, coisa nesse sentido. alguma deficiência física, alguma coisa também é sim. possível. Mas vai depender de comprovação. Entendi. Menor de idade é subentendido a dependência. Sim. Então, Entenderam, né? Então, e aí a comprovação é certidão de casamento, de nascimento, né? caso não haja essa comprovação com o filho maior, não tem Eles não tem aprovam. reagrupamento familiar. Aí ele vai ter que fazer um processo de legalização independente. Sim. Além disso, também é necessário comprovar rendimentos. Sim. Aqui em Portugal, considera-se que uma pessoa, para ela viver, né, e se sustentar, é um salário mínimo. E aí, se ela quer reagrupar um adulto, é 50% de salário mínimo. Então, por exemplo, para o meu esposo me reagrupar, ele tinha que receber um salário mínimo para ele e mais meio para mim. Sim. Se tivéssemos filhos, seria 30% por cada criança. Então, também, na hora de reagrupar, né? Eu tenho muitos clientes que eles... marca pra mim, pra minha esposa e pros meus filhos. Aí eu falo, tudo bem, mas espera lá, quanto é que você ganha? Quanto é que você ganha? A gente precisa estudar isso, porque pode ser que, por exemplo, já aconteceu da pessoa receber ali um salário mínimo, e com os descontos ficar menos, chega lá na entrevista, Não vai. não vai. Não É aprovado, entendeu? Sim. Tem muitos clientes indianos, bangladeshes, assim, que eles querem trazer o familiar que tá fora, né? Só que às vezes eles não conseguem comprovar. Sim. Porque, por exemplo, se é pra trazer a esposa, tem que ganhar um salário mínimo e meio. Sim. Esposa, filho, salário mínimo, mais 50, mais 30, mais 30. Então, fica um pouco difícil a comprovação. Mas fazendo todas as comprovações, é aprovado. É aprovado. Sem qualquer problema. Aí já sai o protocolo, uns dias depois chega a carteirinha em casa, não é isso? Chega pelo correio. Aqui funciona bem o correio, né? Tudo Exatamente. carteira do certificado do carro, documento do carro, de habilitação, sai tudo e recebe pelo correio. Multa também, muita multa. Senha. Aqui é tudo pelo correio. Tudo é uma pelo- carta. tudo uma carta. Funciona bem, né? Funciona bem. E é rápido até. E nessas cidades pequenas, aqui, por exemplo, onde eu moro, lá em Orem e tal, você fica conhecida do carteiro, né? Chama pelo nome. É legal. É diferente de onde a gente veio. Né? É uma cidade grande. O carteiro nem sabe quem é. É só um número. É só um né? número, exatamente. E aí você se regularizou, pegou sua residência, mas ainda trabalhava no Enigma. Ainda trabalhava no... Quando eu fui para trabalhar no Enigma, eu já tinha residência. Já tinha residência? Sim. Legal. Foi bem rápido, assim. A minha entrevista foi em fevereiro. Em março, com 15 dias, chegou a minha residência. Sim. Daí eu já fui para trocar a habilitação pela carta. Sim. Enfim, saiu tudo muito rápido. Sim. Foi em 4 meses eu já tinha tudo. Legal. E já estava trabalhando. Uhum. Daí saiu a minha residência. Eu acho que eu demorei alguns meses para dar entrada na ordem. Sim. E aí dei entrada. Porque também tem uma questão. Hoje em dia não é mais possível que advogados brasileiros se inscrevam através de um acordo na Ordem de Portugal. Sim, não tem mais, né? O acordo foi desfeito. Foi. Mas ele durou por 15 anos. Sim. E como era feito? Bastasse que eu fosse advogada no Brasil, estivesse inscrita na Ordem,
inscrição ativa, sem sofrer nenhum processo disciplinar, nem nada. Sim. E era meramente uma questão documental. Sim. Eu pegava o meu processo, a minha prova, né, que eu passei, toda a parte documental era no dossiê, vários documentos, trazia para cá e solicitava a minha inscrição na Ordem de Portugal, pagava-se uma taxa. Sim. E se eu tivesse regular no Brasil, eu conseguia me inscrever aqui. Basicamente era isso. No fim de 2020... Quando você chegou era assim ainda? Era assim. Então deu certo. Deu certo. Minha inscrição saiu em outubro, em junho, acabou. Então foi assim, a dos últimos. Mas deu certo. Hoje em dia, para que um advogado brasileiro, ou enfim, de outra nacionalidade venha para cá, primeiro é necessário validar a graduação de direito. Após isso, fazer mestrado, que aqui é conjunto, né? Você faz a graduação e o mestrado lá no Brasil é separado. É separado. Então, você também tem que fazer o mestrado e depois se submeter ao exame da ordem. Que também são em duas etapas, igual no Brasil. Mas aqui, por exemplo, eles exigem o estágio de 1 ano. Que no Brasil a gente faz remunerado. Sim, aqui não. Aqui nenhum estágio é remunerado. Aqui é então, tudo... Assim, você trabalha 1 ano... Sim. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada. E você precisa da habilitação do estágio para fazer a prova. Sim. Entendeu? E a prova é 1.000 e tantos euros. Também não é uma prova... No Brasil é caro, mas não chega a ser 1.000 e tantos euros. Exato. Então é bem complicado. Sim. Mas não é impossível. Sim, exato. Tanto é que tem muito advogado brasileiro aqui, né? Tem muito advogado. Tem muito. A maioria que eu conheço aproveitou esses 15 anos aí de acordo. Né? Agora não tem mais, então... eu tenho uma cliente que ela está tentando fazer validação para fazer o estágio, para fazer a prova. Então, assim, estou torcendo por ela. Que tem muito advogado, muito dentista brasileiro, não é? Muito dentista. Engenheiro, muito engenheiro. Tinha também acordo entre a... E eu conheço engenheiros também que não conseguiu ainda na área, trabalha na fábrica, até conseguir uma oportunidade para ir para sua área, né? Sim. Dependendo da área também é bem difícil. Eu acredito que no direito mesmo, como eu empreendo, né? Para mim é mais fácil. Agora eu acredito que se eu dependesse de um escritório, de advogados portugueses, para eu conseguir exercer, poderia ser um pouco mais difícil. E o exame da ordem, hoje, aqui, é feito aqui ou tem que ir para Lisboa? Só para os meninos, quem está nos assistindo entender. Não, ele é feito nas localidades. Tem as delegacias locais e ali é feito o exame. Exatamente. Só que, por exemplo, assim como também é no Brasil, só que aqui como é maior, aqui é menor, então os índices também de aprovação são menores. Eu sei que tem lugares, por exemplo, Ilha da Madeira, Açores, que o índice de aprovação é 0. Entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, no Brasil é 25, 20 alguma coisa, mas é muito, né? Apesar de ser um índice pouco, mas ainda é muito. E aqui, dependendo da região, é 0. Teve a prova, ninguém passou aquele ano. Entendeu? Então, são 2 provas. São 2 provas. Igual lá. Sim. Então, assim... e só para complementar, o acordo era recíproco. Também existem advogados portugueses estão lá. Na ordem dos advogados do Brasil. Que estão exercendo, enfim. E uma coisa é certa, depois eu vou falar e se eu estiver errado, a advogada, a doutora, vai me corrigir. Muitos advogados vêm aqui, prestam a prova ou fazem um acordo e tal, e começam a exercer aqui e oferecem milagres para nossos conterrâneos lá do... Não, porque vai fazer... Não é bem assim. Não é bem assim. Tome muito cuidado. Eu não exerço advocacia aqui, mas eu estou aqui há bastante tempo. Já vi muita gente tomar golpe aqui de advogados que vendem processos de NIF, de NIS, de cidadania, de residência. Não, vou te passar na frente... E paga tanto, você paga, o cara some, entendeu? Teve um amigo nosso aqui, mas falta de aviso não foi. Eu falei, não faz, você vai tomar chapéu. Não, porque advogado é brasileiro, saiu daqui, com agendamento no e-mail, para ir para o CEF, uma das delegacias do CEF lá de Lisboa, que tem várias lá, né? Foi uma determinada delegacia do CEF, ali perto da Marquês de Pombal, chegou lá... a central. Chegou lá, não tinha nada marcado. O e-mail era falso, tudo falso. E o cara levou 5.000 euros. Caraca! 5 pau. Eu fico muito chocada com esses golpes, porque é sempre um valor ou irrisório. Ou rebenta, exatamente. Sim. 5 pau Mas acontece. E é golpe. Acontece.
Eu falei, aqui, meu amigo, é muito complicado esse negócio de passar na frente, de fazer. Vai lá, meu irmão, calma, faça o processo normal, que você vai receber sua carteira. Infelizmente é isso. É a mesma coisa o cara dá entrada, me corrija se eu estiver errado, dá entrada no processo de residência, porque eu quero viajar, porque eu quero sair. Saiu de Portugal, você está irregular depois dos 90 dias. Cruzou a fronteira da Espanha, você já está irregular. Se pegar lá, meu irmão, já era. Não adianta chorar. Eu tenho manifestação de interesse. Gente, isso é um protocolo. É um protocolo em Portugal. Não vale em outro país. É a mesma coisa CPLP. Não é? Agora já deu uma ajeitada na CPLP, mas quando saiu é só Portugal. Você não pode sair passeando pela Europa. Uma coisa que eu também fico muito, assim, acontece isso, chega clientes pra gente que falam, olha, eu paguei tanto para um processo de legalização e não tenho nada. E aí eu falo, quem foi? Foi um advogado e tal. E aí, geralmente, eu sempre aconselho o cliente nem sempre é advogado. Tem advogado, mas às vezes são essas pessoas de procuradoria. Sim. Que é assessoria, né? Sim, assessoria. Mas, se for advogado, eu falo, denuncia na hora. Sim. Porque e tem muito solicitador também que faz isso, não é? Só que assim, a classe fica manchada. Sim, e exatamente. aí eu não quero que a minha imagem fique manchada por conta de advogado ruim. Então, se é ruim, se aconteceu esse golpe, eu mando o link do site da ordem, faz a denúncia. Você viu o advogado que caiu lá em Lisboa, falava que era advogado, tinha mais de 300 ele deu o golpe. Mais de 300 pessoas. Pessoa? Não, ele não era advogado, não era nada. Putz. Era um brasileiro, andava de terninho, então eu sou advogado, cartão. Tem gente também que é advogado no Brasil, sim, mas não é em Portugal. Exatamente, não pode exercer aqui. Então, porque o advogado aqui, eu já vi, eles têm passe livre no CEF, você entra na frente de todo mundo, como você tem a ordem dos advogados daqui, você tem a carteira, só advogado tem nos tribunais e tal. Agora, quem não é, um cidadão, no Brasil, você é um cidadão comum aqui. E eles mentem, vendem uma história que é mentira e prejudica o nosso conterrâneo. Toma o dinheiro do cara, entendeu? O cara está ali contando o dinheiro. Da sim, pessoa, exatamente. Né? Aproveita, né, da situação e prejudica o nosso conterrâneo. É complicado. Então, fiquem espertos, peguem um advogado que seja de verdade, especializado nessa área, que não prometa mundos e fundos. O advogado que promete mundos e fundos, ele realmente está mentindo. Porque tudo vai depender do juiz, por exemplo. Então, se o juiz acordou bem, ele vai te assinar bem, senão tá danado. É igual essa questão agora das ações, né, contra a arte. Sim. Agora tem muitas ações. Aí eu fui num local, e aí a pessoa tava falando meio assim, olha, eu fiz com a advogada X e foi muito rápido. Em 2 semanas saiu meu agendamento. É porque ela tem um esquema, ela é muito boa, vou te passar. Aí tava falando com lá. Aí eu falei assim, gente, não é a advogada. A natureza da ação tem a natureza liminar. Sim, exatamente. Caráter emergencial, exatamente. Eu faço muita questão de explicar isso pros meus clientes, porque assim, não sou eu. Eu não faço milagre, eu não, sabe? E eu já falo, olha, pode ser que dê, pode ser que não dê, pode ser que seja rápido, pode ser que demore 2 anos. Sim. Porque essa clareza, que é o que eu gostaria de ter no processo de legalização. Só para entenderem, nesse processo de regularizar um cidadão, também existe a liminar? Você pode entrar com um processo com... Então, esse processo que nós entramos, como a falta de legalização, né, como uma pessoa irregular no país, ela sofre muitos danos. Ela tem direitos fundamentais que não são garantidos. Por exemplo, direito à saúde. Tem lugar que se recusa a atender se a pessoa não tem o número de utente permanente. Só aquele provisório, não vamos te atender. Ele não tem benefício, mas paga imposto. Não é? Então... É outro questionamento. Só para entender, quem não conhece, a liminar que eu estou falando é um pedido de urgência. Não é isso, doutora? É um pedido de urgência. Direitos, a educação, se não consegue matricular o filho. A polícia mesmo, a segurança, às vezes você não sabe. Eu já ouvi cliente falar, doutora, eu não sei se eu vou à polícia e ela vai me ajudar. Ou vai prender, exatamente. Porque eu não tenho exatamente. Então, todos esses direitos que são fundamentais, a pessoa não tem. Logo, a ação, ela tem caráter de emergencial, porque ela ela busca tutelar direitos emergenciais, direitos fundamentais. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aqui a gente não fala liminar, mas não usa o termo liminar?
Mas basicamente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? O caráter é emergencial. Sim. A gente protocola e fica assim, urgente. Sim. É como se fosse a nossa liminar. Sim, como se fosse a liminar. E aí o juiz tem ali um prazo para analisar e rápido. Dependendo do tribunal, eu tive uma ação aqui de Aveiro, que foi 7 dias. 7 dias. Da data que eu protocolei, a data que saiu, 7 dias. Saiu sentença. Sim, com o agendamento do cliente. Legal. Então, assim, agora, por exemplo, é o que eu falo, essa não é regra. Se você protocola um processo em Lisboa, tem processo que tá parado no concluso, aqui também tem conclusão, vai e volta, tem SFA. Então, assim, tem processo que tá concluso pro juiz analisar. Sim. E já passaram 7 dias, Sim. entendeu? Então, assim, vai depender de muita coisa, porque eu sou muito clara. Justamente por conta disso, meu esposo já levou golpe. Sim. Eu tenho muitas pessoas, né? Vem clientes que já levaram golpe e eu falo, gente, mundo de facilidades não existe. No nosso país não era assim. Por que deixando claro para todo mundo que está nos assistindo que todo mundo tem direito a essa liminar. Sim, sim. Você está sendo lesado, você está se sentindo lesado, paga imposto e não tem direitos, você pode entrar com processo. Pode entrar com processo. Mas com um advogado sério, para você não perder seu dinheiro. Principalmente quem fez a manifestação, né? E passou ali os 90 dias. Sim. Porque, em tese, quando você submete uma manifestação, o Estado, né, teria 90 dias para analisar o seu pedido. Sim. 2 anos, né? Sim, exatamente. 2 anos, 90 dias ficou com Deus. Então, se você já tem ali esse requisito, você já pode entrar com ação. É claro que eu sempre aconselho também por exemplo... quero acelerar, eles falam, né? Acelerar minha manifestação. Primeiro não é assim, mas tudo bem, eu entendo o que você está. Existe algum motivo substancial, por exemplo? Eu tenho um filho que ele não consegue matrícula na escola porque eu não tenho documentação e criança não tem possibilidade de legalização. É só através de reagrupamento dos pais. Sim, sim. Se for menos do 7º ano ali. Sim. A partir do 7º ano consegue, mas... mais novo que isso, bebezinho não consegue. Sim. Então, poxa, é um motivo. Sim, vamos fazer. Vamos. Se a pessoa não tem nada, eu já tive cliente assim, doutor, não tenho nada, eu só quero acelerar pra eu viajar pra Europa. Sim. Eu falo, olha, em tese você tem o direito porque passaram os 90 dias. Mas, assim, eu acredito que é um pouco fraco. Sim, exato. Pode ser que a gente entre e... Pode ser que dê, pode ser que não. A gente fale, olha, vai aguardar. Tá aguardando aí até melhorar. Muito sincero assim, com os clientes. Agora, tem algum motivo substancial? Doutor, olha, teve uma vez que eu fui para ter atendimento, passei mal lá no hospital, falaram que não ia me atender, não. Já é um motivo. Entendeu? Por exemplo, você acabou de falar dos 90 dias, não é? Que passou, tem 1 ano e meio, 2, para sair o agendamento, certo? Neste período, na minha época, quando eu cheguei aqui, não podia. Mas eu ouvi falar que agora você pode, por exemplo, se é brasileira, você pega um voo TAP direto para São Paulo ou para qualquer cidade que a TAP opera no Brasil, direto. Ou Latam, quem faz voo direto? Você pode ir e voltar só com manifestação de interesse, sem sair residência, sem nada, após os 90 dias. Porém, na minha época não podia sair. Quando eu cheguei aqui, não podia sair. Se saísse ou direto ou não, você ficava. Se fosse por outro país, dali você não voltava mais. Riscavam o seu passaporte e você era deportado. Né? Como está isso agora? O cara dá, você entendeu? O cara dá a entrada na manifestação e quer ou passear dentro da Europa ou vai para o Brasil. Qualquer tipo de viagem. Ele pode fazer, doutora? Não pode. Não pode. Não pode. A manifestação de interesse ou qualquer processo regulamentar é um protocolo. Significa que você deu entrada. Sim. É igual, por exemplo, você vai lá na autoescola. Daí você vai, faz a prova, é aprovado. Sim. Aquele papelzinho que te dão, você vai dirigir o carro? Você vai pilotar? Você não vai. Não vai. Então, assim, isso não tem validade alguma. Sim. Você disse sobre voos direto. Vai depender muito da análise do agente de imigração. Hoje, né? Lá quando você vier. Por quê? Tem gente que fala, não, mas eu tenho manifestação, eu tô de férias, meu patrão fez carta, eu tenho contrato de arrendamento, eu vou levar tudo. Perfeito, mas assim, isso não significa nada. Se ele não quiser, você não entra. Não tem nada na lei que garanta a sua entrada. Agora, existe a possibilidade da pessoa se resguardar, e aí ele vai na AIMA, antes de viajar, pede uma autorização, olha, preciso ir, que minha mãe, meu pai, sei lá,
está com um problema lá, ele pede uma autorização na AIMA. Existe essa possibilidade? A AIMA autorizar ir e voltar? Existia no CEF uma possibilidade no CEF, sim, né? de você voltar para o seu país de origem, sim. Por até 30 dias em casos excepcionais. Sim. Na AIMA, assim, eu não conheço essa legalização, essa possibilidade. E até porque, por exemplo, como que vai ser feito isso, esse requerimento? Manda um e-mail, a gente manda e-mail para a Aviso responde. Liga, a gente liga, não tem agendamento. Não tem então, agendamento. assim, é o que eu falei, ficou um pouco comum porque parte do bom senso dos agentes. Sim. Tá ali na sua frente uma manifestação de interesse. Tem um contrato de trabalho, tem um contrato de arrendamento. É sabido que o agente entende que você mora aqui. Sim. Então, comumente passou-se a deixar a pessoa ir, a pessoa voltar. Sim. Só que a lei não permite. Sim. Entendeu? Então, quando o cliente fala, eu quero ir final do ano passado, todo mundo quer ir passar o Natal em casa. Sim. Mas, assim, não é garantido. Sim. Vai do bom senso do agente. Né? Exatamente. Sim. Assim, vá, mas tendo consciência. Se não der, perdeu. É um risco que você vai assumir. É igual tem muita gente que fala, já viajei pra Alemanha, já viajei pra França, já rodei tudo, com manifestação não deu nada. Sim. Ok, mas tem muita gente que dá. Esse meu amigo que estava aqui, que está aqui, ele saiu daqui, foi para o Brasil com a CPLP, já na mão, foi barrado ele foi pela KLM, ele foi barrado em Amsterdã, na Holanda, e falou, você tem 20 dias para entrar senão você não vai entrar mais. Ele chegou lá, ele ia voltar pela França, voltou num voo direto, entrou antes dos 20 dias e ficou. Né? E sabe qual é o problema da CPLP? Mas está com problema aí. Não foi lá em Amsterdã, ele não foi aprovado. Foi negado o recurso que ele mandou. A advogada aqui fez um recurso e foi negado. Entendeu? Porque ele estava errado. Ele não estava certo. Né? Acontecia muito disso também, da pessoa que tinha manifestação rodar pela Europa. Aí, eventualmente, era pego, alguma coisa, e voltava para Portugal, não deu nada. Não deu nada. Quando chegava a entrevista da AIMA, um dos requisitos é você não ter nenhum problema. Sim. E aí eles iam botar lá no sistema e eles viam, olha, tal dia na França ele foi pego. E aí isso impede que você tenha residência. Sim. Então, às vezes, a pessoa espera tanto para arriscar. Então, eu explico tudo isso. Eu falo assim, olha, não pode. Mas meu primo foi. Não pode. Se o senhor quiser ir, por sua conta em risco, saiba das consequências. Tem gente que vai, tem gente que não vai, tem gente que fala. Um amigo meu, ele estava aqui, não tinha residência ainda, tinha dado entrada na residência, e ele foi trabalhar na Bélgica. Estava trabalhando e tal. Foi passear na França. Com 9 dias preso no aeroporto, dentro do aeroporto, na salinha lá, não pode nem tomar banho, né? Tomar banho com lencinho umedecido. E de lá, Brasil. Aí o chefe dele, o patrão, falou, olha... Tinha manifestação? Bom dia. Não tinha manifestação. Aí o patrão falou, olha, você pode vir pela Inglaterra, que não é da União Europeia, e você volta. Aí chegou em Londres, de Londres foi para a Bélgica de carro, tranquilo. Voltou, né? E depois saiu a residência dele aqui. Mas teve esse problema lá. 9 dias trancado no aeroporto. E corria risco da residência não sair? E corria o risco da residência não sair. Civil, né, sim, exatamente. Pode prejudicar. Aí fazer recurso, sim. Só que assim, só o país que colocou aquilo pode tirar. A gente até tenta pedir. Sim. E você tem que fazer tudo, por exemplo, no caso, em holandês. No caso dele, tem que fazer na Holanda, né? Foi. Então, e o do meu amigo na França, entendeu? Então é complicado. Eu já tive clientes que foram pegos na Alemanha, com CPLP e com manifestação e com residência. Sim. Por que foi pego com residência? Porque estava trabalhando. Sim. Tem muita gente também que acha que o fato de ter residência em Portugal, você pode trabalhar em qualquer país da União Europeia. Não é bem assim. A sua residência te permite residir e trabalhar em Portugal. Exatamente. Inclusive, se você ficar fora mais de 6 meses, você perde a residência. Sim, perde, exato. Né? Você pode trafegar, não trabalhar. Você pode turistar. E não morar. Exatamente. Então tem muita gente que vai trabalhar e fala, nossa, não vejo a hora de sair. Sim, que eu vou embora, exatamente. Tem que ter visto. Eu trabalho com visto para a Alemanha. Trabalha? Eu trabalho para a Alemanha. Sim, legal. Então, são residentes em Portugal que solicitam visto Sim. e vão para lá. Sim. Agora, já aconteceu da pessoa ter só a residência, estava lá na Alemanha,
policial parou, final de semana, o policial parou, falou assim, o que você tá fazendo aqui? Não, tô trabalhando. Sim. Ah, você tá trabalhando? Tô. Trabalhando? Tô. Você tem documentação? Isso tudo em inglês, o brasileiro, tadinho, não sabia falar nada. Sim. Mas sai na mímica, né? Aí ele mostrou o título de residência, perguntou onde era o trabalho. Ele falou, eu trabalho naquele lugar ali. Mostrou a empresa, deu o endereço, deu tudo. Na segunda-feira a empresa bateu lá. Sim. Pegou ele. Pegou mais um monte de gente que tava sem visto, pegou gente CPLP, pegou gente manifestação. E prejudica o dono também. Todo mundo. Multa, tudo. Aí eu lembro que o patrão até falou assim, cara, por que você não falou que você tava passeando, que você tava turismo? Sim. Porque turismo pode. Pode, Trabalhar não exatamente. pode. Exatamente. Então também é um erro que muita gente tem. Eu vou pra Bélgica, tem muita gente que trabalhar na Bélgica só com título. Cara, tem que ter isso. Mesma coisa assim, ó, eu tenho passaporte português. Se eu for trabalhar em outro país, eu tenho que ter autorização para trabalhar lá. Tem da Segurança Social. Tem que ter da Segurança Social, exatamente. Sim. Não adianta você... E tem muitos caras que vão trabalhar na Bélgica, por exemplo, mas a empresa é portuguesa. Mas você está trabalhando aonde? Na Bélgica. Então você tem autorização da Segurança Social, tem o pedido para trabalhar, entendeu? Tem que ter tudo. Se for tudo por baixo dos panos, pegou, já era. Ainda mais com questões fiscais. Sim, exatamente. Porque eu tenho muito cliente que fica embananado, porque trabalhou aqui, foi para a Suíça, foi para não sei. E na hora de declarar? Sim, exatamente. Em tese, a residência da pessoa fiscal é em Portugal. É em Portugal, é. Ah, mas eu declarei lá. Tá errado. Eu tenho vários clientes que dizem, poxa, mas eu declarei na Suíça. Sim. Sua residência fiscal era aqui. É bitributação, você vai ter que declarar aqui também. Se não declarar, dá problema. É bitributação fazendo da União Europeia, Suíça não é, né? É, Suíça não é. Ah, é verdade, Suíça não é mais. Pois, então tem um cliente que ele pagou uma dinheirama de imposto de renda na Suíça, chegou aqui em Portugal, cobrou. Então. Aí ele foi e falou assim, não, mas eu já paguei na Suíça. Aí, o que aconteceu? Ele deu até uma munição pra ele, porque Portugal falou assim, olha, eu te cobraria pelo mínimo. Já que você não declarou nada, eu vou supor um valor e cobrar. Como você me declarou, me mostrou num papel que quanto já você pagou, ganhou, então nós vamos cobrar agora o certo, exato. Aí ele eu falei assim, olha, e geralmente é por desconhecimento. Sim, desconhecimento. Não é formal, pelo menos é do que eu percebo, né? Exato. Porque o imigrante, tadinho, ele vai atrás da oportunidade. Sim, sim. Quer ter uma vida melhor, quer ajudar a família, ou quer construir uma vida, né, sim, confortável aqui. Então, tem oportunidade no outro país, ele vai trabalhar. Sim. Só que, infelizmente, essas questões fiscais, né, ainda mais quando tem muitos países envolvidos, elas precisam ficar muito claras. Sim. Porque o país, ele não vai ficar. E eu vou falar, eu vi agora esses dias um brasileiro que saiu da França, ficou 7 anos na França, irregular. Você viu esse cara? Eu vi o vídeo. Sim, então, pedindo ajuda e tal. Não fiquem irregular, cara. Ficou na Itália, né? Foi passear... Você está irregular dentro da... Não, mas eu não tenho nada com a Itália. Não é a Itália, filho, é a União Europeia. Então são os 23 que você está irregular. E já era. Não tem conversa. Vai esperar um voo para ir embora deportado. E queriam mandar ele de volta, né? Para a França? Para a Turquia, que ele veio da Turquia. É verdade. Né? Vai, eu não conheço ninguém. Problema seu, você veio de lá e já era. Sorte é de não te deixar preso. É te mandar embora. E de lá você se vira e vai embora para o seu país. Eu quero voltar para o Brasil. Não vão te impedir. É o seu país. Agora, ficar passeando irregular, você não vai. Não vai. Triste, porque tem muita gente que fala, fulano de tal fez, não deu nada. Deu, mas os que dão não vem para contar. Sim, exatamente. Só conta, só grava vídeo, exatamente. Os que não deu certo, eles não vão gravar um history falando, gente, eu fiz isso, deu certo, eu não faço. Eles não fazem isso. Eu vou falar para você, todo o voo que eu venho, como quem é meu amigo sabe, eu viajo sempre pela Air France KLM. Então, eu venho de Brasil, é São Paulo, Paris, Paris, Lisboa. Lisboa, Paris, Paris, São Paulo. Ou Amsterdã. Todo voo que você chega de São Paulo, fechado, o finger ali onde você sai, um monte de polícia, passaporte, de todo mundo. Como a gente apresenta passaporte europeu, o cara nem pega, pode ir embora. Entendeu? E eu apresento sempre o passaporte europeu com o ticket que eu vou para Lisboa. Senão, vai fazer o que aqui? Você é português, você está fazendo o que aqui? Você tem residência aqui. Exatamente. Então, eu já falo, eu vou para Lisboa. Destino final, qual é o seu destino final? Lisboa. Pode ir. Agora, brasileiro, encosta. Eu quero ver, entendeu? Porque a maioria vem para tentar a vida aqui. Né? Então, não venha irregular. Eu sempre falo isso. Agora tem essa possibilidade de visto de trabalho, né, de procura de trabalho. Não, então, é um visto incrível. Você vai lá, tira o seu visto. Se não conseguir, a doutora aqui, ajuda você, não é? Então, já vem
municiado, né? Já vem seguro numa situação. Você tem... Explica para eles quantos dias você tem a partir do seu visto sendo dado. Quantos dias você tem? Então, o visto de procura de trabalho, ele é um visto muito simples. Em comparação aos outros vistos, que você precisa comprovar um rendimento muito maior. Você tem que ter D2, né? D7 também, não tem? Isso, D7. Sim. O visto para procura de trabalho, ele foi um visto criado pelo governo português, porque ele sabia que muita gente que passava na imigração, com passaporte novinho, acabado de ser emitido, que falava que ia vir para turismo, não ia. Não ia vir, exatamente. Só que, em tese, ele cumpria os requisitos de imigração, né, de turismo, não podia barrá-lo, mas o agente sabia que a pessoa veio para trabalhar. Sim. E aí, isso é ruim para todo mundo. É ruim para a pessoa que vem como turista, porque ela não pode trabalhar, turista não trabalha. Sim. Ela tinha vários direitos que não eram atendidos e Portugal não tinha controle de quem estava dentro do próprio território. Exatamente. Então, eles pensaram em fazer esse visto, que é um visto super simples, em questão documental, em questão financeira também. Você não precisa comprovar muito dinheiro. Basta 3 salários mínimos portugueses. E você tem 120 dias para procurar um trabalho. É renovado ou não? É renovável? Pode ser renovado por mais 60, mas normalmente todo mundo encontra trabalho de 120, nesse prazo. Diferente também dos outros vistos, você pode vir, sair, voltar. O de procura de trabalho, ele só permite uma entrada. Sim. Por exemplo, você arrumou um emprego nesses 120, antes dos 120, automaticamente vem uma autorização de residência ou você tem que manifestar, como funciona? Então, é assim, o visto normalmente ele já vem com a data do agendamento da sua entrevista. Ah, entendi. Então, isso em via de regra, né? Acontece do visto não vir. Mas no final do 120 já é o agendamento. Tem ali já um agendamento. Por exemplo, tem um cliente que o visto dele foi emitido essa semana e ele já tem a entrevista marcada para janeiro. Sim. Entendeu? Então, ele tem esse tempo até a entrevista para conseguir um contrato de trabalho com a empresa portuguesa de no mínimo um salário mínimo, que não pode ser part-time, ou se for part-time tem que ser 2, tá? NIF, enfim, todos esses documentos. Falar nisso, você ajuda em tudo isso? Sim. NIF, NIS, tudo. Visto. Contrato de trabalho, tudo. Então, você faz um contrato também. Eu não tenho vínculo com a empresa. Não tem. Mas, por exemplo, a pessoa que já tem aqui visto D1, por exemplo, que é o visto de trabalho. Que é a pessoa que já tem um vínculo aqui com uma empresa. E às vezes me manda, doutora, esse contrato tá legal? Com esse contrato eu consigo fazer o visto? Aí eu faço a análise. É isso que eu quis dizer. Analisa o contrato pro rapaz ou pra moça. Faça a instrução documental, essa parte. Você ajuda nisso também. Daí a pessoa vai para entrevista e consegue converter o visto em residência. Legal. Que é incrível. Legal. Porque antes a pessoa vinha, fazia a manifestação e ficava 1 ano e meio, 2 anos para conseguir uma entrevista. Então, quer dizer, nos 120 dias, ele tem que arrumar emprego, ele arrumou emprego, automaticamente no final dos 120, o agendamento já está marcado e ele vai dar entrada com as documentações exigidas, ele vai dar entrada na residência dele. A documentação é a mesma de quem fazia manifestação de interesse. Basicamente, né? sim. Contrato de trabalho, como fala, atestado de antecedente criminal, lá no Brasil, os vencimentos aqui, por isso são 120 dias, tem os vencimentos, tudo isso. Exatamente. É mais ou menos isso, né? A única diferença é que pela manifestação você conseguia abrir uma manifestação através de uma atividade, como se você trabalhasse por conta própria. Para o visto de procura de trabalho, tem que ser uma atividade profissional subordinada. Ou seja, tem que ter um contrato com a empresa. Você não pode abrir uma atividade. Entendeu? Essa é a única diferença. Quando vem para cá, não adianta tirar o atestado de antecedente criminal na Polícia Federal e trazer para cá que ele vai vencer, ele vai expirar. Então, você também ajuda. Também. Então, tira pela internet, tira o protocolo e tira também a validação, né? Sim, a gente tem também a gente tem parceria com cartório no Brasil. Sim. Então, apostilamento, antecedentes criminais, segunda via de certidão de nascimento, certidão de casamento, a gente pede tudo através desse cartório. Eles apostilam e mandam para o meu escritório e aqui eu entrego para o cliente. Legal. Então, qualquer dúvida sobre migração, a doutora está à disposição. Depois vamos colocar o seu @ aí para pessoas conseguirem te procurar. Agora, uma questão também que você estava falando de facilidades é porque, por exemplo, não tem mais a manifestação, né? Então, agora tem que vir com visto. Sim. Só que teve essa notícia de um projeto de lei que pode ser que
Pode ser, né? Pode ser, flexibilize. E aí eu já tenho um cliente falando, doutora, então não vou querer mais isso não. Eu falo assim, gente, calma. Sim. Hoje, dia 10, vai pra votação hoje. Sim. A gente não sabe se vai ser aprovado. Sim. A gente não sabe se eles vão mudar alguns termos. A gente não sabe se eles vão rejeitar. Até porque foram eles que negaram a manifestação. Se fosse o André Ventura, ia ser negado. O Chega. Ele é dos bravos. O governo tá centro de direita, né? Então, o governo, eu acho que o Montenegro vai negar. Porque foi ele que tirou. Né? Eu converso, doutora, você acha que vai ser aprovado? Eu falei assim, olha, acho que não. Sim, exato. Porque foi quem votou pro fim, né? Sim, exatamente. Se eles quisessem, ou pelo menos a gente fala muito sobre regime de transição, né? Sim. Se quisesse legalizar, daria um prazo. Sim, exato, mas não, foi de um dia pro outro. Porque também tá uma baderna, né? Então eu vejo assim, claramente as políticas imigratórias, né? Dão a entender de que não. Não vai. Se acontecer, até pensando numa imigração seletiva, que a gente sabe que existe, por exemplo, eu quero que imigre só do Brasil, não da Índia, do Paquistão, essas pessoas eu não quero. Pensando numa imigração seletiva, para não dizer outro nome, pode ser que eles aprovem. Que na verdade tinham falado a priori Brasil e Timor. Aí depois agora é o CPLP. Da CPLP, então, primeiro era só 2, agora são todos da CPLP. Então, não sei. Eu acho que não vai ser aprovado, não. Não sei. Mas eu já até recebi de cliente, e é o que você estava falando sobre advogados oportunistas, sobre advogados de cliente, de advogado falando, olha, não perca tempo. Já me manda os documentos, porque vai ser aprovado a CPLP 2.0 e vão fazer essa documentação. Aí, doutor, olha aqui, você também está recolhendo documento? Eu vi esse vídeo assim, manda documento e 400 euros que a gente vai dar entrada. Foi aprovado. É verdade. É um projeto de lei. Calma, não é bem assim. É o golpista, né? É o golpista. Cara, infelizmente, isso é muito infelizmente. E as pessoas que não sabem? Sim, é verdade. Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Você nem comeu os nossos salgados aí. Vem do Ateliê de Delícias by Clauvidotti, que nos agracia aí com salgados, doces, bolos, né? Também tem o @, do ateliê. O Estúdios Britos, tatuagem e micropigmentação. Brazuca Pizzaria, você tem que conhecer, hein, doutora? Aqui na Gândara, do Giliar, Carreira de Tiro 202, melhor pizzaria de Leiria. E também a Agência Rocha Produção, do meu amigo Marcelo, que trabalha comigo aqui. Qualquer tipo de filmagem, clipe, né, Marcelo? Qualquer tipo ele faz. Eu acho que a maioria dos empresários aqui de Leiria, ele que cuida aí. Tá? Personalizados, Lelux é lá de Porto de Mós, que faz esse tipo de caneca aqui, eles que fazem, camisetas, uniformes para jogos de futebol, e uniformes para empresas, personalizados Lelux, procura a Lu lá, a Lu vai te atender da melhor forma possível, vai estar aí também o @ deles aí no vídeo. E doutora Kátia Dutra, uma advogada, amiga minha advogada no Brasil, e ela é especializada em contrato e o terceiro setor, que cuida de eventos, esportes e tal, tá o @ dela aí também. Quem tem criança de 4 anos e meio para cima, União de Leiria Futsal, começou agora em setembro de novo os treinamentos lá, os treinos, que é um passo para o seu filho ter uma base para ir para o futebol de campo. Quem tem, que aqui é chamado futebol dos 11, quem tem essa intenção, quem tem esse sonho que o filho seja um jogador de futebol, o futebol de salão é a base para tudo isso. Então procura lá o Maninho e o Joel, que são os presidentes lá, vão te ajudar. E o nosso pagode do Diego também faz shows e eventos aí em Leiria toda, em Portugal todo aí, nosso parceiro, que está sempre com a gente aí. Logo mais vamos estar com ele aí estaremos com ele num videoclipe que vai ser filmado aí pela Agência Rocha Produção de Vídeo, juntamente com o Pode Ser, vamos botar o Diego no ar aí com um novo videoclipe aí, tá? Esses são os nossos patrocinadores. Então, voltando a falar com a doutora. Então, doutora, o melhor caminho hoje para não ter enrosco é pedir o visto. No caso, vamos lá, tem um brasileiro, está lá nos assistindo, lá no Brasil, e ele não sabe como fazer, você auxilia também. Isso. Você faz o pedido de visto online lá no consulado da cidade dele. Exatamente. Inclusive, é importante também frisar, porque agora que não tem a manifestação, o pessoal fala, agora tem que vir com visto. A verdade é que sempre foi assim. Sim, sempre foi, exato. A manifestação era uma exceção. Eu vim com visto. Só que, infelizmente... Há 10 anos atrás.
popularizou-se Sim, a manifestação sim. e o que era para ser exceção passou a ser a regra. Sim, exato. Né? E é por isso que... E fala pra mim, esse visto é caro, doutora? Depende. Lá no consulado? Ah, da taxa consular? É. É 800 e alguma coisa, reais. R$800. É. Ah, A então taxa não é. consular é 800. É quase igual o visto americano, que o visto americano é quase 1.000, esse é 800, quase 900, então Pois. um pouquinho menos que o visto americano. Só que o visto americano é turismo e esse te dá a possibilidade de você Residir, já vir com trabalhar. residência e ficar aqui trabalhando. Perfeito, Né? perfeito. Muito E bom. sobre a questão do visto em si, né, da assessoria, vai depender muito da situação da pessoa. Sim, Né? sim. Se é, por exemplo, eu quero ir morar em Portugal para trabalhar. Sim. Mas eu já tenho uma renda passiva, né? Eu tenho casas alugadas, eu Sim. recebo o valor da empresa, então é um visto. Ele vai o D7, né? D7? D7, Perfeito. é. Eu trabalho no Brasil, mas eu trabalho de forma remota. Sim. Posso trabalhar de qualquer lugar do mundo desde que tenha internet. Mas eu quero morar em Portugal, Sim. né? Pra me possibilitar viajar. Então já é um outro visto. O visto de nômade digital, Exatamente, exato. é um visto bem legal. Sim. Então, assim, vai Esse depender visto de nômade, ele tem um prazo, não? do visto? Ele- Não, para você, ele já chega aqui com agendamento também ou não? Também. Chega. O D7 está chegando com agendamento? O D7 Porque antes não chegava, não. não chegava, Não, né? você tinha um visto de 4 meses. Quando você chegava aqui, queria... Não, você tem um mês para você pensar se é isso mesmo que você quer ou quer. não, né? Depois você liga aqui e a gente agenda. Não, normalmente os vistos já vêm com agendamento. E já dá direito da família, reagrupamento Sim, também. Mais um mês depois que saiu a sua residência, um mês depois você pode agregar a sua família. Sim, esses vistos também, com exceção de procura de trabalho, Sim. eles permitem o acompanhamento familiar. Sim, acompanhamento familiar. O que é muito bom, que a pessoa já vem do Brasil. Uma coisa bem importante, você falou, por exemplo, sai o visto familiar de trabalho para o marido. Ele não pode trazer a mulher. A mulher tem que ter um visto de trabalho também? Se for... Isso seria o certo? Então, depende. Se for um visto de trabalho, visto D1, é possível solicitar visto de acompanhamento familiar. Sim. Então, tem o visto principal para quem tem um contrato, o marido tem um contrato. Sim. E aí ele solicita o visto de acompanhamento. Isso é o visto de trabalho. De trabalho. E o visto de procura de trabalho? Não permite. Não permite. Não permite. A mulher tem que ter um visto também. Então tem que tirar 2. Tem que tirar dois. Dois. E uma coisa que é até interessante, não permite criança. Exato, eu ia falar agora. Não permite trazer os filhos, né? Trazer os filhos. E muita gente traz. Só traz depois que arrumou o trabalho e tá com a residência. Porque a ideia do visto é até enfim, é um pouco errado, mas assim, você vem procurar trabalho. Sim. Então eles pensam, né? Se Sim. você vier com filhos, você não vai conseguir. Exatamente. Obviamente tem que babá, enfim, várias Sim. coisas. Mas a ideia do visto é essa, tanto que não permite que você saia, que você volte, é uma entrada, procura trabalho, se legaliza, traz a família. Legal, Entendeu? legal. Mas o que acontece na prática? Vem o marido com visto de procura de trabalho, a esposa com visto de procura de trabalho, traz as crianças. Traz as crianças. O policial de imigração não Deixa vai passar. barrar as crianças. Sim, né? deixa Mas passar. se acontecer de barrar, eles não vão estar fazendo nada extraordinário, porque a lei de fato Tá na não lei, permite. tá na lei. Exatamente. Exatamente. Então quem traz, pelo menos se for comigo, eu deixo muito claro que, olha, Sim. sobre o seu risco, entendeu? A lei... mas eles deixam, meu primo foi e não barraram. Ok, mas se acontecerem de barrar, não tem nada extraordinário. Igual o pessoal fala, eu vou viajar, o cara foi, não foi, mas alguns foram e ficaram, né? Só que não conta. Você quer ir? Vai, sem problema. Agora fala pra mim, qual que é o seu arroba, doutora? Você Meu tem um arroba- nome de escritório, como que é? Não, é o meu perfil pessoal. Seu Que perfil é pessoal. também profissional, Sim, enfim, sim. minha vida, né? É @thalissamendes.adv. Sim, Thalissa Mendes. é o que eu tenho. Sim, é isso Nós vamos mesmo. colocar ali também. E aí, por lá tem o link na bio, que vai direto pro WhatsApp do escritório, Sim, né? Daí tem lá a Lorena, que vai te dar o primeiro atendimento. sim. E aí a gente vai ver, eu quero visto, então a gente marca a primeira Fala consulta. sempre online. Meu atendimento é 100% online. Online. Vídeo chamada ou só WhatsApp? Não, vídeo chamada. Vídeo chamada. Vídeo chamada, a gente Porque aí com vídeo chamada a pessoa se sente mais segura também, mais né? confiante, Mais né? confiante, é verdade. Porque, assim, é um processo imigratório. Sim. Poxa, você está depositando o sonho da sua vida de migrar para outro lugar, né? Gastando dinheiro para Gastando vir, dinheiro. pagando passagem, tudo isso. Colocando muita coisa em risco, né? Às vezes pede demissão no trabalho. Sim. E tem gente que vem de tudo lá e vem para cá. Exatamente. né? Então, assim, tem que ser algo bem seguro, né? Sim, Bem exatamente. consciente. Exatamente. Então, a gente faz a reunião Legal. para a pessoa conhecer e tal. Legal.
Thalissa, muito obrigado por ter vindo. Eu que Gostei agradeço. muito do nosso bate-papo. Para mim foi muito informativo aí para todo mundo que está vindo, mostrando para as pessoas virem com o pé no chão, não é? Com cautela. Sem sonhos de grandes sonhos aqui em Portugal, que aqui é um país normal como outro qualquer, e dependendo da sua qualificação, você é muito mais remunerado no Brasil do que aqui, não é? Porque o salário de Portugal é baixo. Né? Baixo, o salário é baixo, mas tem gente que busca uma qualidade de vida e igual teve uma pessoa que falou comigo aqui, falou, eu não sei qual é a qualidade de vida, eu trabalho de segunda a segunda, você entendeu? Sem folga, mas tem gente que busca isso. Exatamente, né? vai depender muito do que a pessoa... O interessante é vir na humildade, eu vou na minha área, eu vou trabalhar na minha área. Calma lá, que não é bem assim. Né? Como qualquer outro país, igual o nosso, não vai tirar um brasileiro para pôr um estrangeiro numa profissão igual. Né? E aqui é igual também. Uma coisa que eu falo muito é que a imigração, ela tem que ser sóbria. Sóbria, exato. Tem muita gente que vai inflamado por um testemunho de uma pessoa, que pode ser que com ela tenha dado certo. Sim, exato. Mas não é a regra. Sim. Então, é importante vir sabendo os prós, Sim. sabendo os contras, sabendo o que você vai encontrar. Sim. É bom que você venha disposto a, por exemplo, abrir mão do ego, trabalhar com outra profissão que você nunca imaginou, né? Sim. Porque isso também faz parte, né? Se adaptar ao país, isso, eu acredito que isso faz a parte. A realidade do país, né? Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de Portugal, não penso em voltar a morar no Brasil. Hoje que eu consegui, né, estar na minha área, me sinto realizada, muito mais do que eu estava com direito no Brasil, né? E eu vejo que Portugal, para mim, me dá possibilidades. Graças a Deus, né? Me dá... E o Vitão também gosta daqui. Vitor também gosta daqui. Tem filho não? Não, ainda não. Mas pensa, é um país que para mim, me proporciona ter segurança, qualidade de vida, boas escolas, daqui a pouco você também vai dar entrada na residência, como é cidadania, né? Falta pouco. Daqui a pouco vocês estão dando entrada na cidadania. E agora, pela lei nova, parece que a partir do momento que você deu início na sua manifestação, já conta os 5 anos, não é? Então, ainda não está valendo. Não está valendo ainda? Tem essa previsão. Antigamente, a lei... Pois é, as coisas de lei. Como a minha é por família. Família. A minha é por família, né? Descendência. Então, foi rápido também. Exatamente. Demorou 3 meses. Sério? 3 meses. Caraca, isso quando? Rápido. Faz tempo, 10 anos atrás. Nossa, hoje em dia os processos têm demorado um ano. É porque o fluxo também aumentou, né? Sim. Mas 3 meses é uma maravilha. Muito rápido, né? 3 meses a gente consegue quando é bebezinho que nasce. Não, na verdade é assim, o que foi 3 meses? Como eu tenho, minha mulher tem, aí eu falei, vamos fazer uma. Vamos gastar. Aí eu sou casado, eu passo. Aí, como eu já sabia o caminho das pedras dela, porque a prima dela tinha feito todo o trâmite, quando achou a certidão, tudo, 3 meses depois saiu a dela. Nossa, mas muito rápido. Aí, 1 ano depois saiu a minha. Sim, porque aí foi por outro artigo, né? Como a minha filha não é filha dela, 1 ano depois saiu da minha filha. Entendeu? Sim. Então, nossa, mas a dela foi muito rápido. Foi bem rápido. O da filha dela, que mora hoje em Coimbra, também faz direito. Passou em primeiro lugar lá. Que legal, parabéns. E a da filha dela, depois do dela, saiu 1 mês depois. Saiu também. Foi saindo assim rápido, né? Da irmã, do sobrinho e tal. A minha demorou 1 ano porque é outro artigo. E depois a da minha filha demorou mais 1 ano porque é por mim e não por ela. Sim, entendeu? Também outro artigo. Outro artigo. Mas foi rápido, né? Sim, não é normal. Mesmo assim, mesmo a um sua ano, que demorou um ano, ainda assim é rápido hoje em dia. A minha demorou 1 ano porque demorei para falar, vamos, eu empurrando com a barriga, eu viajava muito. Aí quando a doutora lá de Lisboa falou, Eduardo, vamos, aí eu dei, falei, tá bom, vamos. E aí eu paguei lá também, muito barato, paguei 300 pau, doutora, para fazer. Para advogada, né? Para mim, para minha, foi barato, né? Sim. Da minha filha já foi um pouco mais. Foi 500. Com as taxas e tudo. A taxa é 175. 175. Ou 250, depende do artigo. Então, não é muito caro 300. Cara, em comparação a outras nacionalidades, outras cidades... Conheço gente que paga 2 pau e pouco aí pra... Eu também conheço gente que cobra isso. Então, você acha? Mas eu fico assim, gente, mas tem que dar coragem. Essa advogada, uma pessoa sensacional, ela faz italiano, ela tem escritório lá,
tem escritório em Londres e aqui. Então, ela tem noção dos valores aí fora. Igual você falou, a italiana é mais cara e tal. É mais cara. Francesa, alemã. Então, aí ela sabe. E aqui o preço, na época, era esse. Agora eu não sei quanto tá lá. Deve ter aumentado um pouco, mas ainda bem as taxas são baratas mesmo. De nacionalidade em si, a portuguesa é uma das mais em conta. Ah, sim. Justamente também porque existe um limite. Entendi. Que é só, se for descendência, né? É só filho e neto. Filho e neto, exato. E italiano vai até o tataraneto. Se tem um italiano na família, sim, todo mundo é italiano, exato. Então isso deixa caro o processo. Embora a mãe da minha filha tinha, que a mãe é italiana, então ela tinha cidadania e tal, ela morreu no parto. Foi dada a entrada da minha filha. O cônsul falou, não, ela morreu primeiro, então tem o horário da morte e o horário do nascimento. Quando a minha filha nasceu, a mãe já tinha morrido. Então, nossa, é como se não transferisse. O cônsul falou, não, mas a mãe não reconheceu a filha. Eu falei, como, você tá louco? Tá louco, meu irmão? Saiu de onde? Aí depois a avó quis fazer, eu falei, eu não quero lá saber de nada italiano, eu já tenho a portuguesa, não preciso mais, entendeu? Então, você acha que tem cabimento? É aquilo que a gente estava falando da migração. É aquilo que a gente estava falando da migração. Vai da cabeça do agente que está ali. Né? Vai da cabeça do cara do consulado que falou uma besteira dessa. Idiota, né? Então fica aí para lá. Entendeu? Sim, sim. Muito obrigado por ter vindo, viu? Foi muito legal o nosso papo aí. E o Marcelo que sabe aí quando é que vai pro ar, né, Marcelo? Mas eu acho que é quarta-feira, né? Quarta-feira que vem tá no ar. Antes não, terça, né, Marcelo? Agora é terça, né? Terça-feira, 21 horas, tá no ar. Aí eu mando o link. Mas você já tem o link do nosso podcast, né? Tem, então, terça-feira já tá lá. Vou assistir. Obrigado, um abração no Vitor e boa sorte aí no seu trabalho aqui em Portugal. Obrigado por estar ajudando aí os nossos conterrâneos aí, decentemente, sem dar golpe. Obrigado. Então, Thalissa Mendes. Thalissa Mendes.adv. Thalissa Mendes.adv. É o Instagram dela, para quem tiver precisando aí, tirar uma dúvida. Lembra que para tirar dúvida com o advogado também tem que pagar, hein, meu? O advogado não trabalha de graça não, pô. Então, tirar uma dúvida ou qualquer tipo de trabalho,